você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? Isso é uma pergunta bem... É uma coisa assim que a gente fala e as pessoas podem achar que... porque beira o cinismo. Quem vai falar que não é contra a corrupção? Dificilmente alguém vai falar que é a favor da corrupção. É óbvio. Né? Isso realmente é de enojar o nosso estômago, né? Quando a gente faz um pequeno recorte da história nossa política no Brasil, a gente vai ver que em todas essas etapas ocorreram escândalos, ocorreram falcatruas, irregularidades. E isso realmente enoja muito a gente. E aí eu acho que só tem uma saída. Para a gente fazer a omelete, a gente tem que quebrar os ovos. Não há outra saída. Então, se você é contra isso, não concorda com esse tipo de coisa, o que a gente tem que fazer? Arregaçar as mangas. Eu acho que a gente deveria estar em um patamar onde a população estivesse maciçamente se candidatando. Porque se a gente não concorda com a situação posta, a gente tem que fazer algo para mudar. E a gente só muda se participar. Não há outra saída. Não adianta eu ter a atitude do avestruz, colocar a cabeça, enfiar a cabeça na terra e achar que quando eu retirá-la, as coisas vão estar resolvidas. Não vão estar. Não adianta eu fugir, sair daqui do Brasil e morar em outro país, porque sabe o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito parecido com o que acontece com os nossos imigrantes nordestinos que saem da sua terra natal, vêm para a metrópole. Elas aqui são humilhadas, passam por uma série de preconceitos. São discriminadas. E lá fora é a mesma coisa. A nossa terra é aqui. É aqui que a gente tem que lutar, se organizar para reverter a situação. A corrupção é um mal da humanidade. Não foi inventada pelo brasileiro. Não foi mesmo. Mas a gente não pode compactuar. Porque cada real que é desviado do orçamento público, ele, segundo a Fundação Getúlio Vargas, ela corresponde a quase R$5 na cadeia orçamentária. Então a gente tem que reverter a situação. E a gente só pode reverter assim. As pessoas podem achar que é um ato cínico, porque todo mundo fala. Mas eu quero dar um exemplo para vocês, e para você, Marilene, do seguinte. Sempre que a gente for votar, nós temos tecnologia suficiente para pesquisarmos as pessoas que a gente se propõe a votar. Se fizermos isso, tirarmos 5 minutos do nosso dia, em apenas um dia, você vai descobrir muita coisa. Talvez hoje nós não estaríamos com o atual presidente no Brasil. Se tivesse pesquisado. Sim. Porque ele não era figurinha recente, ele já tinha um histórico de legislador, ele tinha um histórico de militar, que não é nada correto, nada bom para os nossos olhos. Eu acho que a gente tem todas as condições de reconstruirmos esse país. E a reconstrução desse país passa necessariamente pela organização popular. As pessoas também fecham muitos olhos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu acho que um mandato ele tem que ajudar a organizar as pessoas. As pessoas têm que entender o que é política de fato, que não é nada disso que a gente vê aí. A política, ela está no nosso dia a dia. Existem várias formas de se fazer política. Nessa conversa que nós estamos tratando aqui, na igreja, no clube social onde eu vou passar minhas férias, na minha família, no meu local de trabalho. E os partidos políticos também. Só que isso é apenas uma das esferas, uma das etapas de se fazer política.
que as pessoas confundem é política com partido. E muitas acham que partido significa algo que teve uma fissura, que partiu. E não. Partido significa parte. Quando você está dentro de um partido, significa que ele está defendendo parte de uma sociedade. Por isso, partido. E é nesse sentido, mais uma vez eu voltando, a importância de um partido como o PSOL. Porque ele defende minorias que estavam até pouco tempo, até pouquíssimo tempo, sem nenhum tipo de representação. Mulheres, crianças, idosos, LGBTIQI+, né? O meio ambiente, os animais. Os partidos, de um modo geral, discutiam apenas o plano econômico e as suas negociações da fatia do bolo que ele iria comer. E o PSOL, ele não trata disso. Muito bom. Podemos participar? Podemos. Sim. Essa é uma pergunta que é a mais esperada. É a mais esperada? Sim. Quem financiará a sua campanha? Quem financiará a minha campanha? E com que objetivos? É recorrente a gente achar que quando você está candidato, você tem dinheiro. O senso comum, ele traça muito isso em sua mente. Você é candidato, e aí você está com dinheiro. As pessoas pedem você, inclusive, financia para mim um churrasco aqui, financia uma festa junina, traga para mim camisas para poder montar o meu clube de futebol. Sim. Porque ele acha que você, como candidato, você pode fazer isso. Primeiro que isso é imoral, né? E dentro de uma sociedade complexa como a nossa, né, onde a gente segue estatutos, né, segue leis, é antiético. Quem vai financiar a minha campanha? São os trabalhadores, são os moradores, são as pessoas do meu dia a dia, do meu convívio. Sim. Porque o financiamento da nossa campanha, ela tem que ser, e vai ser, extremamente transparente. Quando você encontra um candidato que está financiando muita coisa, que está com muito dinheiro, comprou centenas e milhares de votos, e ele não compra apenas dando dinheiro, ele compra através de financiamento de bola de futebol, pagando pessoas para fazerem bandeiradas, distribuição de panfletos e mais coisas deles durante a campanha. Isso é compra de voto. Certamente, se você for pesquisar sobre esse candidato, ele tem financiamento de empresários. E aí depois de eleito, a população ainda se acha no direito de reclamar que o posto de saúde não funciona, que o transporte público no bairro dele está precário, não funciona, que a degradação ambiental está ocorrendo para a instalação de loteamentos, onde a região sequer tem estações de tratamento de esgoto. E ali, com o loteamento, se fixarão mais moradores, quer dizer, o problema do saneamento vai se aprofundar. A gente vai perceber que esses candidatos, os conchavos dele, são esses empresários da especulação imobiliária, da especulação das indústrias farmacêuticas, da especulação das indústrias de transporte. Quem você acha que um candidato eleito irá defender na tribuna quando for discutir determinadas questões? O candidato que foi eleito com financiamento e apoio da população ou o candidato que foi eleito com financiamento dos empresários? O que foi financiado pelos empresários, ele vai defender quem? Os empresários. Com certeza. É óbvio. E aquele que não é, né, ele vai defender o interesse daquele que o apoiou. E é essa percepção que a população tem que entender. Já passou do tempo de entender-se isso. Não é possível que as pessoas não compreendam que ela tem que votar naquele que vai defender o interesse dela. E quem é esse candidato? É um candidato de base. É um candidato que tem compromisso
com a população, que a campanha dele não está sendo financiada com o empresário. Portanto, né, o financiamento da minha futura candidatura certamente virá de trabalhadores. Não há outra perspectiva. Inclusive, nós não aceitaremos e não aceitamos qualquer financiamento empresarial. Porque o nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Com o povo, né? Com o povo. Muito bem.